Falar de banheiros públicos ou mesmo os banheiros privados e lavabos, assim, é falar de ambientes que estão cada vez mais recebendo um olhar diferenciado por parte, né, de quem procura um profissional de arquitetura, de design de interiores, né, para ter esses ambientes dentro dos seus imóveis, né, seja uma casa, um apartamento ou mesmo ambientes comerciais. Um ambiente de destaque mesmo, né? Então são ambientes que hoje eles têm merecido uma atenção diferenciada. Com toda a evolução dos materiais, e aí nós estamos falando aí de louças, metais, acabamentos, revestimentos, a gente consegue trabalhar dentro de um projeto uma segmentação de produtos que de valores, vamos dizer assim, dos mais baixos aos mais altos. Né? Então nós podemos pensar, um exemplo, uma cuba, que ela vai ser uma cuba um pouco mais acessível e tem um metal que vai ser uma torneira, uma peça de destaque com um valor agregado um pouco mais alto. Né? A gente pode pensar, trabalhar um banheiro que ele tenha um lavabo, por exemplo, que ele tenha um papel de parede, e aí a gente está falando de papéis que hoje nós encontramos aí de 270 a 300 reais um rolo, a 1.500 reais, ou valores até mais expressivos. Então, assim, na verdade, vai desse equilíbrio de especificação. Essa diversidade de materiais que nós temos hoje, graças à tecnologia, seja na parte de produção quanto na parte de material finalizado, nos proporciona N formas de aplicar o material. Por exemplo, antigamente a gente tinha parte de pedras, né, sejam elas granitos, mármores, etc., na parte de acabamento, onde aplicavam as cubas, e tudo isso era muito prático, era uma ostentação, né, você ter uma pedra bonita, brilhosa na sua casa. Hoje você tem essas pedras industrializadas, são os porcelanatos, pedras sintéticas, né? As pedras sintéticas em geral, que você consegue aplicar em outros formatos. O porcelanato, por exemplo, você consegue botar na parede, no piso, no teto, fazer a bancada toda, ou seja, essa versatilidade que os materiais proporcionam, né? Com o gesso também, o papel de parede, que antigamente era só na parede, você consegue botar no teto, a parte de aplicação de pintura no piso também, enfim, você consegue ter uma diversidade estúpida de materiais e aplicações também, que é essa variedade, a forma, digamos assim, o coringa que a gente tem hoje na mão. Mas vai muito também na criatividade de quem está projetando aquele ambiente. É fundamental. Né? Não só utilizar brincar com essa diversidade. Não só a criatividade, como uma técnica também. Conhecer os materiais. Muita habilidade. A própria indústria ela já percebeu que ela tem que atingir todos os públicos, não só o público A, mas o B e o C, né? Que ela tem focado, diversificar o mix dela, voltado para atender todos os públicos, todos os bolsos. A Deca mesmo, ela acompanha muitos investimentos, né? Então, ela quer contrastar as cores monocromáticas dos investimentos, botando cores, dando evidência às peças dela. Então, você consegue fazer um contraste legal, né? Evidenciando as cubas, os metais dourados, que está bem alto. Nossos colegas aqui, especificadores, têm focado muito, né? E são produtos realmente diferenciados, né? Que a Deca vem lançando tendência aí. Produtos que antigamente, no passado, a gente tinha um certo problema de descascamento. Hoje nós não temos mais, porque nós temos uma tecnologia exclusiva, que é chamada PVD, onde resiste muito mais à abrasão do que o passado. Mostra justamente essa questão das tendências, que vai e volta. Às vezes o cliente ele vai muito focado nessa ideia, eu quero um banheiro atual, eu quero um banheiro nas tendências, que é ligado na questão de moda, do que vem de fora, etc. E às vezes a gente se esquece, e como profissionais a gente tem o papel de passar isso para o cliente, que isso aí é um ciclo. Vai e volta, o dourado estava em alta, caiu, ficou cromado, que é uma coisa atemporal, depois voltou, e essa temporalidade consiste. Eu acho que tem uma coisa um aspecto que eu acho que esse não é cíclico, esse realmente chegou para ficar, que é a questão da sustentabilidade. Né? Eu acho que a indústria hoje, ela vem evoluindo, ela vem, assim, não pensa hoje mais nenhum produto, nenhuma linha de produto sem pensar na questão da sustentabilidade. Né? Então, assim, a tecnologia que é embarcada nos produtos, elas estão sempre considerando, né, esse elemento, esse aspecto. Né? E dentro desse conceito também que nós profissionais temos que estar antenados e alinhados para, não basta a gente ter uma louça, um metal que traz essa tecnologia, se nos projetos a gente não aplica também esse conceito de sustentabilidade desde a concepção do projeto, pensando em geração de resíduo, quanto que numa obra daquela, aquela intervenção vai gerar quanto de resíduo, qual o volume daquilo em metro cúbico, né? Como é que isso vai ser descartado depois? E dentro ainda dessa questão do projeto, como que esses novos materiais eles se inserem, né, de forma a otimizar
essas questões. Então, hoje nós temos, por exemplo, texturas, papéis de parede que podem ser aplicados diretamente sobre um material pré-existente. Então, assim, aquela cerâmica 20 por 20, né, de décadas passadas, a gente tem como prepará-la para receber esse novo material de uma forma, vamos dizer assim, não destrutiva. Então, é um resíduo que a gente deixa de gerar. E que esses novos materiais já vêm preparados, já são mais resistentes, alguns deles são laváveis, então tudo isso facilita o uso daquilo ali, né? E voltando a falar da manutenção também, né? Da manutenção. E voltando a falar daquela questão tecnológica, a gente vê o banheiro, por exemplo, você pega uma bacia sanitária, que antigamente era o uso específico para aquilo ali. Então, hoje nós temos aí linhas de produtos, por exemplo, com entradas para USB, cartões de memória, onde você tem uma ducha que você toca música, que você pode botar seu cartão de memória. A questão da cromoterapia também, que envolve os banheiros, né? Tudo isso. Exato. E essa questão de, por exemplo, você ter um espaço maior, como era antigamente, você vai diminuindo por conta da questão de ser compacto. Os ambientes hoje estão cada vez menores. De repente você volta a aumentar de novo e trazer essa tendência, né, de, por exemplo, você tem que ter um foco maior para esse espaço merece um destaque, digamos assim, né? Uma atenção especial. E quando você entra no banheiro, como você mesmo disse, você surpreende. Né? Você vê que tem outros elementos que acabam, poxa, isso pode ter no banheiro, isso tem no lavabo, isso pode estar contido dentro do banheiro público. Acho que resume, isso pode, né? Porque às vezes a gente não sabe, né, Tiago? O que o Tiago está falando, assim, foi uma das propostas da gente no projeto dos banheiros públicos da Mostra, foi justamente surpreender no uso de alguns materiais. Então, assim, como o Tiago já falou, nós utilizamos nós fugimos da bancada tradicional, presa, fixada na parede, e fizemos gabinetes. Só que não foi um gabinete, foi feito com um móvel, por exemplo, e um reaproveitamento de um móvel. Não foi feito com base no porcelanato que nós utilizamos no piso e na parede do fundo das cabines. Então, dá um novo uso para o porcelanato. Engraçado que muitas pessoas que visitam o espaço pensam aqui que ali é uma pedra natural, na verdade não é, um porcelanato. Até admiradas por isso, né? Então, assim, as portas que fecham as cabines, são portas que foram feitas com tiras de espelho, que na verdade foi um reaproveitamento, né? Então, assim, a questão da sustentabilidade e mostrando que é possível a gente disfarçar as cabines de uma forma interessante. Então, quem entra no espaço não identifica de imediato que ali nós temos 2 cabines, né, em cada banheiro com as bacias sanitárias. Então, assim, uma forma de tirar, descaracterizar, desconstruir a ideia de que um banheiro, por ser público, ele precisa ter aquela carinha de sempre, de olha, aqui é cabine, aqui é vaso, aqui é a bancada. E não só o público, né, Tiago? Acho que o banheiro ele traz muito essa ideia de ser algo mais frio, né? Algo mais que tem um uso específico e para aquilo ali é suficiente. Hoje, quando a gente entra no banheiro, essa questão de surpreender, poxa, você está lá dentro, ele te acolhe. Isso é legal, né? Ele vira uma extensão, como a gente falou mesmo, do living. Vira uma extensão da casa. Você é um espaço social que você está ali e ele te acolhe. Né? Então isso é bacana pra caramba. Você sai daquele tradicional. Você quebra um certo paradigma que se tinha antigamente de banheiros e você dá totalmente confortável. Exatamente. Né? Então, por exemplo, tem metais hoje que você, às vezes, você está num ambiente comercial, você não quer estar abrindo, manuseando aquele espaço, etc. Você encosta nele, ele aciona e você, ou então, por sensor de movimento, enfim. Que hoje a automação está presente em todos os ambientes, né, de um imóvel e está presente também, né, nos banheiros. De que forma? Você consegue hoje, por meio de aplicativos e de dispositivos, por exemplo, acionar uma banheira. Então, você chegar em casa, né, você ter a possibilidade, a coisa do pode ser, você ter a possibilidade de chegar em casa, a água da banheira, a banheira está preparada, com água numa determinada temperatura, né? Isso pode ser, né? É uma possibilidade. E é uma também. Vantagem, né? É um diferencial, né, Tiago? E falando dos produtos aí, pegando o viés dos meninos, né? A gente tem investido muito nessa tecnologia, mudando um pouquinho a cara também do metal que era usado antigamente para o ambiente público, né? Antigamente a gente tinha aquela torneirinha basiquinha que você pressurizava ou era de sensor. Hoje, né? Exatamente. Hoje, várias linhas da Deca com design, ela já vem temporizada. Então, é uma novidade, foi lançada agora na última feira e vai estar entrando no mercado aí. As bacias que inicialmente despejavam 12 litros por cada fluxo que você dava, hoje está 3,6, nós já estamos lançando uma com 3 litros, a bacia de alto desempenho. Cada acionamento, né? Cada acionamento vai ser 3 litros para fazer toda a sinfonagem. É como um carro. Antigamente, você chegava na concessionária, você tinha 2 opções. Ou você tinha aquela determinada cor com um determinado acessório ou aquela segunda cor com outro acessório. Então, você tinha que escolher entre um outro. Hoje em dia, a gente... Era limitado, Hoje em dia, a gente parte para uma personalização, assim, cada vez
mais afino. As torneiras que saíram né, da instalação na parede, passou para a bancada, foi para o piso, veio do teto. tudo que é então, lugar. assim, pode ser. Direcionamento não é imposição, porque muitas vezes a gente acha que fica com receio, não vou contratar um arquiteto, não vou contratar um designer sai interior. caro e sai tal. caro, porque eles vão querer fazer o que eles querem. Não, na verdade a gente direciona e dá opções para que você escolha dentro daquelas opções diminuir, né, as possibilidades, digamos assim. Tem um leque enorme de possibilidades que todas podem ficar bonitas dentro de uma composição, mas, por exemplo, você apresenta algumas possibilidades dentro daquele leque um pouco mais restrito para que o cliente se sinta mais confiante. E aí ele possa fazer um projeto adequado dentro daquela margem, né? É isso que a gente tem que trabalhar, né, no nosso dia a dia para os nossos clientes, é mostrar, olha, aqui a gente pode pensar algo um pouco mais enxuto, né, para aplicar, vamos dizer assim, investir um pouco mais numa peça que vai ter mais destaque, vai ter mais visibilidade. E não inviabilizar, né? E não inviabilizar, né, o projeto. É isso aí.